Bom, eu já queria começar esse vídeo aqui, cara, agradecendo a todos vocês, porque no nosso primeiro vídeo aí, vamos dizer assim, de resumo e em certa parte uma recomendação de manhwa, a gente conseguiu bater no total de 194 visualizações e acho que 12 inscritos. Então, mano, eu já queria agradecer a todos vocês aí, velho, pelo apoio aí das 12 pessoas que se inscreveram e assistiram o vídeo até o final. E bora lá, porque é só o começo, e no vídeo de hoje eu vou estar recomendando mais um manhwa que eu gostei muito, até porque o objetivo do canal é esse, né, cara, recomendar e fazer meio que resumo pra vocês também conhecerem esses manhwas, ou sei lá, cara, dependendo, às vezes até mangá, que eu gostei bastante. E bora, rapaziada, bora lá, porque hoje vai ser mais um manhwa que eu gostei pra caramba. Então, mano, só bora começar com o vídeo e se inscrevam aí pra agora a gente bater, sei lá, cara, a meta dos 1000 inscritos. Então, só bora começar com esse vídeo. Bom, a história começa mostrando um local de guerra com vários cavaleiros e monstros mortos, com aparentemente o nosso protagonista indo em direção ao inimigo que, bom, segundo ele tinha causado toda aquela destruição, um comandante do Rei Demônio, Agula, o 7º comandante. E o protagonista andando naquele meio que ambiente de guerra, ele se aproxima daquele monstro quando de repente uma luta se inicia, mas infelizmente ao final daquela luta o nosso protagonista acaba perdendo para aquele monstro, não perdendo, mas ele acaba empatando com aquele monstro e os dois acabam morrendo. E já indo de base, o nosso protagonista pensa que, bom, se ele tivesse aprendido a mana um pouco mais cedo, tudo aquilo teria sido diferente, porque naquele mundo o conhecimento sobre mana era dado apenas a alguns nobres e alguns cavaleiros. E quase indo de vala, o protagonista ele acaba encontrando um parceiro cavaleiro, que no caso era o imperador da espada Asgard. E ele pergunta ao protagonista do porquê ele não fugiu daquela batalha, já que ele vivia na favela, ele já vivia nas periferias e ele nunca foi tratado bem ali pelo reino. E o protagonista diz que fugir pra ele era a coisa mais vergonhosa que existia. E seguindo dali, o imperador da espada ri e, bom, ele diz que realmente ele deveria confiar em um dos 10 cavaleiros mais fortes, que no caso era o nosso prota. E diz ao prota que assim que ele regressar, ele deveria ir correndo falar com ele e dar alguns itens ao nosso protagonista pra fazer essa confirmação. E bom, o protagonista sem entender nada só aceita. E já tendo retornado, ele vê uma das piores cenas da sua vida. Ele vê umas pessoas batendo na sua irmã que já havia morrido. A irmã morta já do protagonista estava sendo espancada por alguém que parecia bandidos, pessoas que pareciam ser bandidos. Mas logo o nosso protagonista ele percebe que quando ele retornou ele já podia utilizar mana e pensa, dessa vez eu vou fazer tudo diferente. Ainda meio desacreditado que poderia utilizar mana, o nosso protagonista ele reclama do seu corpo e ele diz que ele só vai estar encontrando seu amigo o imperador da espada assim que ele terminasse alguns assuntos não resolvidos na sua vila, que no caso era acabar com o desgraçado que tinha matado a sua irmã, que no caso era o Wolf. E bom, após isso o protagonista ele dá um enterro digno para sua irmã, algo que ele não conseguiu fazer na sua vida passada. E um mês se passa, meio que dá um time skip, e aí aparece o nosso protagonista com uma aura de mana em volta do seu corpo, o que indicava que ele havia treinado. Essa técnica não era nada mais nada menos que uma técnica perfeita que o próprio protagonista tinha criado, uma fusão do corpo físico com o corpo de mana. Mas isso tinha um efeito colateral, ele tinha que comer muito mesmo para estar conseguindo utilizar esse poder. Bom, vemos o nosso protagonista andando em direção ao que parece a ser a base de Wolf, e ele começa a espancar diversos bandidos, até mesmo os mais fortes daquela base, já que o corpo de mana dava uma força absurda pra ele, apesar do próprio prota ser ainda uma criança. E após acabar com todos aqueles comparsas de Wolf, o protagonista lembra que o próprio Wolf, ele pertencia a uma das tribos mais fortes de semi-humanos, ele era um homem fera. E após encontrar o Wolf, o protagonista ele zoa com a cara dele, o que deixa o Wolf ainda mais irritado, o que faz com que o Wolf se transforme em um homem fera. E a partir dali uma luta se inicia, uma luta começa a ser travada, só que o protagonista sem dificuldade nenhuma, ele acaba com o Wolf, deixando o mesmo em uma situação extremamente humilhante, e acaba encontrando no corpo de Wolf um item com energia maligna. E aquele item que o protagonista tinha encontrado não era nada mais nada menos que uma pedra espiritual, onde residia um espírito. E após o espírito da pedra aparecer cheio de correntes, o nosso protagonista destrói todas elas, libertando assim o espírito. Só que com isso o protagonista ele começa a ter diversas visões daquele lobo e descobre que eles estavam indo atrás dessas pedras espirituais para a criação de novos homens lobos. E tinha sido assim que o Wolf ele tinha se tornado um. Ele não era realmente de uma tribo de homens feras, mas ele tinha sido criado artificialmente.
Após todas aquelas visões, o nosso protagonista ele firma um contrato com aquele lobo em troca de vingar de todas aquelas pessoas malignas e coloca um nome nesse lobo, que fica como Lobo Lunar. Após feito isso, o protagonista pede para o lobo acordar o Wolf, para poder fazer mais algumas perguntas sobre aquela organização, quando de repente o Wolf começa a delatar tudo e sua cara basicamente faz cabum. Com a queda de Wolf, o protagonista arremessa o mesmo na parede, onde encontra um cofre com diversos tesouros, e um especial entre eles, o anel da família Valentia, que pertencia à filha do amigo do prota, o Imperador da Espada. E sabendo disso, de quem era aquele anel, o prota diz que com aquilo será muito mais fácil encontrar seu antigo companheiro, o Imperador da Espada. E após toda aquela confusão, o comandante dos guardas do castelo exterior chega e fica se perguntando como tudo aquilo tinha acontecido dentro do covil de Wolf. E logo descobrimos que esse comandante estava recebendo propina daqueles bandidos, quando de repente nosso protagonista aparece e os dois começam a travar uma pequena batalha, já que o intuito do nosso prota não era derrotar aquele cara, mas sim demonstrar um pouco do seu poder e barganhar com aquele cavaleiro, e assim o consegue, fazendo com que aquele bando de cavaleiros fosse embora, já que o protagonista meio que prometeu pra eles que ele também ia dar propina pra aquelas pessoas, só que é óbvio que ele tava mentindo sobre tudo aquilo. E após isso, o protagonista diz para aquelas pessoas daquela região que finalmente eles estavam livres e distribui toda aquela riqueza que ele tinha encontrado dentro do covil de Wolf para todos aqueles civis dentro do vilarejo. E após saber das façanhas do prota, aquele mesmo Lorde de Estado que estava aliado ao Wolf, né, aquele que comandava, vamos dizer assim, tudo, ele chama o nosso protagonista para o seu estabelecimento, algo que foi bom para o nosso protagonista, já que ele queria derrubar todo aquele Lorde de Estado, porque dentro do covil de Wolf ele tinha encontrado várias e várias provas contra o Lorde de Estado. E após ter recebido aquele convite do Lorde de Estado, o protagonista finalmente se direciona até a mansão do mesmo, e chegando lá ele inicia na verdade uma discussão com um dos principais guardas do Lorde, que logo é óbvio deixa o nosso protagonista passar, já que ele era o convidado do próprio Lorde de Estado, aquele que comandava toda aquela região. Chegando na sala do Lorde, nosso protagonista deixa todo mundo desacreditado com a sua apresentação, já que um garoto das favelas ele não deveria saber como se portar como um cavaleiro. E conversa vai, conversa vem, e o nosso protagonista se indica para se tornar uma arma daquele Lorde. E desacreditados daquela criança, o Lorde pensa que o mesmo tem sangue de anão ou de elfo por conta da sua força, mas logo o protagonista fala que não e diz que ele fez 13 anos recentemente, não fazia tanto tempo. Então o Lorde de Estado pergunta se o protagonista realmente queria ser sua arma, por que ele tinha destruído a sua carteira, que no caso era o Wolf, aquele grupo de bandidos liderado por Wolf no caso. E logo o protagonista ele fala que ele fez tudo aquilo, já que o Wolf ele estava fazendo muitas coisas por baixo dos panos, e que tudo aquilo que o Wolf estava fazendo iria acabar prejudicando o Lorde de Estado. Conversando um pouco mais com o Lorde, o protagonista logo descobre que o mesmo era o Mago Negro. O Lorde pede para ver o lobo espiritual do nosso protagonista, quando o mesmo, né, o nosso protagonista começa a ficar muito pensativo, já que ele descobriu que aquele Lorde de Estado era um mago negro, e para virar um mago negro as pessoas necessitavam de muitos e muitos sacrifícios. Com o protagonista ficando quieto demais, uma batalha quase se inicia, e o Lorde faz uma proposta para o protagonista, que era ficar em sua residência para tudo aquilo que o protagonista tinha dito fosse provado verdade. E o Lorde revela que um convidado especial nos próximos dias estaria indo para sua residência, e o protagonista começa a ficar preocupado, porque todas as coisas ruins que o Lorde de Estado estava fazendo ainda estavam sendo revisadas pelo Ducado, já que o protagonista encontrou dentro da base do Wolf uma série de documentos contra o Lorde de Estado. Apenas após aquela revisão que o Ducado iria estar mandando um exército à porta do Lorde, mas infelizmente esse convidado do Lorde, que tudo indicava ser o Mago Negro daquela organização misteriosa, iria chegar nos próximos dias, e o nosso protagonista ele estava preocupado com a situação da sua vida, já que ele não conseguiria derrotar os mesmos na situação que ele estava atualmente.